Boa noite, boa noite. Daqui a instantes nós vamos estar iniciando a nossa live do dia com Mônica Carvalho, Jexaumim e Alorixá, assistente social, pesquisadora, que tem dado uma contribuição singular no estado de Alagoas à questão do racismo envolvendo os povos de matriz africana, mais popularmente conhecido como os povos de terreiro. O pessoal já está entrando. Um abraço para o Juninho, um abraço para a Hortência, para todo mundo que está chegando aí na sala. Edro Tenório, queridão, quanto tempo, bom ter você por aqui, Edro. Um abração, querido. Lua, um abração, Lua. Um abração grande. Bom demais ter vocês aqui nessa noite. Daqui a pouco a gente vai estar começando essa conversa muito bacana com a Mônica, né, que é uma figura histórica aqui no movimento negro, nas pautas da militância em torno dos direitos dos povos de terreiro. Marcelo está aí. Ana Kelman já está chegando também. Ana Kelman está com a gente. Aqui, já está entrando. Daqui a pouco a gente está começando. Enviamos o convite para a Mônica. Está conectando. Olá! Sua bênção, Iá. Minha mãe abençoe, bênção. Meu Pai Oxóssi te abençoe, te ilumine, te guarde sempre. Oba! Precisada. O Roque, o Babalorixá Roque de Brita, de Arapiraca, já está conosco aqui, meu irmão de Oxóssi. Um abração. Negro Jonathan, esse empreendedor afro maravilhoso. Um abração, Jonathan, para você. Todo mundo que está chegando conosco aqui. Estou vendo que essa live hoje vai bombar. Só tem gente de qualidade, só tem gente de primeira. Mônica. Essa Lua, beijo, 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 Lua. É isso aí, a Lua está na área. E não por coincidência, hoje é noite de lua cheia, né? Maravilhoso. A Mônica cedo estava olhando aqui. Essa Lua na Lua cheia é um perigo, viu? É verdade. É verdade. Mônica, eu estava falando um pouco aqui, né, da tua trajetória como ativista, como pesquisadora. Eu tive o privilégio de fazer parte da banca de mestrado da Mônica, um trabalho original e de relevante qualidade, um trabalho maravilhoso que eu tive o privilégio de poder participar como avaliador. A gente vai estar falando dessa pesquisa hoje à noite aqui, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, da tua experiência nessa militância aí na área de direitos humanos, com os povos de terreiro, e também como Ialorixá, né? Quem é Mônica Carvalho no Axé? Qual é a tua rama, como a gente fala, né? Fica à vontade, Mônica, a casa é tua. Obrigada, amor. Eu vou começar pelo começo, assim, né? Por onde a vida me levou, porque foi uma coisa bem assim, né? No início da década de 90, mais ou menos, eu chego à casa de Manuel de Choroquê, que é o meu babalorixá, que foi a casa que Iemanjá me levou, Oxum escolheu e Ogum me aceitou, né? E me colocou naqueles braços imensos e de lá eu nunca mais saí. Então, desde essa época, eu venho... A religião da matriz africana, ela me chama a atenção não só pelo meu exercício de religiosidade, mas sempre me incomodava o que era a falta de espaço, né? Eu tive uma criação cristã, por tradição familiar. Uma parte da minha família é kardecista e a outra parte da minha família é católica. E eu tive a sorte de que em nenhum momento essas duas vertentes atrapalharam a
a minha vida dentro do candomblé, muito pelo contrário, né? Os meus familiares, né, de sangue, os meus laços sanguíneos, se colocaram, por exemplo, como meus padrinhos, vamos dizer assim, dentro do candomblé, porque propiciaram a minha iniciação né, eu estava iniciando a minha vida e, claro, eu precisava desse apoio. Enfim, e nisso a gente vai vivendo um pouco daquela realidade, vai entendendo um pouco da realidade da comunidade que a gente atua, né? No meio disso tudo, a vida me leva também para a área de direitos humanos, né? Para um trabalho no Estado, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, era a pasta na época. E aí a compreensão política dessa relação dos religiosos de matriz africana com o Estado, essa intervenção, essa eterna negociação, começa a chamar mais atenção, né? E eu lembro que a essa época, quem se responsabilizava por esse atendimento lá era Elis. Não sei se você lembra da Elis. Né? E o carinho com a qual ela tratava disso tudo, mesmo não sendo religiosa. Né? E isso foi me chamando a atenção. Eu tive a oportunidade de dividir, então, espaço de trabalho e de preocupação com a religiosidade de matriz africana com o Amaurício de Jesus, que foi um grande parceiro de trabalho, que foi quem me deu um start exatamente nessa linha de tratamento, né? O que o Estado faz com os religiosos de matriz africana. E coincidiu de, num determinado momento, o Xangô Rezado Alto, o evento Xangô Rezado Alto, está na ativa, né? Está iniciando. Isso foi o quê? 2011 para 2012. Então, estava na efervescência do Xangô Rezado Alto, aonde teve, aí em Arapiraca, o primeiro congresso de religiosos de terreiro, né? E nesse primeiro congresso eu tive acesso ao Ulisses, professor Ulisses, lá de Sergipe. Ulisses Rafael, nosso queridão. É isso. E a época, eu estava terminando o curso de serviço social. E tinha um outro objeto de pesquisa. Né? Na época, eu pesquisava a homofobia intrafamiliar, fortalecimento de laços familiares, crianças e adolescentes, né? LGBTs. Sim. Eu sempre esqueço das últimas letras. Mas aí, na conversa com o Ulisses, a conversa foi evoluindo, ao ter acesso à pesquisa do Ulisses, que era o Xangô Rezado Baixo, né? Que ele falava da história do quebra. Essa coisa começou a me incomodar mais e mais. E aí eu disse, peraí, eu estou num momento em que a gente está celebrando em praça pública o perdão, o pedido de perdão oficial do governador de estado ao povo do santo, né? Com o advento do evento Xangô Rezado Alto, que é uma coisa ímpar, né? É um evento de muito peso político. E eu não via, por exemplo, o Estado se movimentar para, então, sanar as arestas que ficaram com esse evento reconhecido, né, como um advento nefasto por parte do Estado em relação a essa comunidade. Ao contrário, eu comecei a encontrar, então, amplitudes nessas brechas, né? E quanto mais eu me colocava como agente do Estado, agente de direitos humanos, falando por essa população e atendendo a essa população, eu encontrava mais barreiras. Então foi o que eu disse, eu preciso entender essa coisa toda. E para entender essa coisa toda, eu preciso estudar,
e eu não posso estudar dentro do meu campo, que é o serviço social, eu tenho que ir para a sociologia ou para a Sim, antropologia. E aí eu sim, fiz a escolha pela sociologia e foi quando eu parti para o mestrado. E no mestrado eu desenvolvo, então, a pesquisa do, da invisibilidade do povo de matriz africana em Alagoas, né, e a sua luta por reconhecimento dentro do Estado, pegando aquele episódio do dia 8 de dezembro, entre religiosos de matriz africana e Maceió dos Joelhos, como estudo de caso. sim, Então, sim. aí daí eu parei aqui, na tua live. Ô, Mônica, olha, tem um pessoal peso pesado aqui com a gente hoje, viu? Vou só Eu tô citar alguns. vendo. O Betinho, Betinho já disse que você representa os homens e as mulheres do axé e do movimento negro de Alagoas. Uma Mãe coisa Bel, boa. mãe Bel de Oxum está com a gente, a Isabel, viu? O nosso amigo Cícero Albuquerque, que já participou de uma live conosco hoje aqui, cientista social, maravilhoso. José Augusto, o mestre Bentinho de Capoeira, dos Mandingueiros lá de Penedo, está conosco aqui. A Leone, né, nossa querida lá do Iteraldo, também de Axé. Né, o Renato, o Marcos Chagas de Maceió, Amaro Hélio está aqui com a gente, professor Amaro Hélio, grande pesquisador dos índios de Alagoas, junto com o meu mestre Sávio Almeida, né? Nosso amigo Carlos, da agência AMPO, está aqui conosco, Carol, a Lili, o Anderson, muita gente entrando aqui na live. Tá bombando, viu? Olha a responsabilidade Opa! da gente falar para esse povo, né, Mônica? Mas, Mônica, eu Vamos lá. queria, antes da gente entrar propriamente nessa discussão mais política, eu queria que você Eu falasse um não estou te pouquinho. ouvindo direito. Eu acho que você está com problema no retorno, não? Né? Deixa eu aproximar É, um pouquinho aqui a câmera. Agora melhorou? melhorou um pouquinho. Ó, antes da gente entrar nessa discussão mais política, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência como mulher de axé. E mais que isso, você é uma pessoa que tem mais tempo do que eu nas religiões de matriz africana, e a gente sabe que algumas décadas atrás, as religiões de matriz africana em Alagoas eram basicamente formadas por pessoas que a gente chama das periferias e das classes sociais economicamente mais empobrecidas, né? Você é uma mulher diferenciada nesse contexto, porque além do intelectual, uma militante, mas você vem como uma mulher branca de classe média, né, que vai para um terreiro de periferia. Qual o impacto disso na tua vida como mulher de axé, né, na tua leitura enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto pessoa, vindo de onde você vem? E como é que você percebe naquela época a, a comunidade, né, na relação contigo? Mudou muito de lá para cá, porque hoje a gente já vê bem mais pessoas da classe média no candomblé, é bem mais comum a gente ver, né? Tá bem mais permeado hoje, mas na tua época eu acredito que não era bem assim. Conta um pouco para a gente dessa tua experiência, porque nós estamos hoje aqui com um grupo de pessoas mais heterogêneo, a maioria não é de candomblé, e eu queria partilhar um pouco dessa tua vivência. Então, como eu disse, eu chego no candomblé no início da década de 90, né? Mas veja, o candomblé não era um espaço completamente estranho para mim, né? É, eu falei das minhas tradições familiares, né? Nesse meio todo, eu tenho um pai, né? Meu pai de sangue, meu pai biológico. Ele, o dia 8 de dezembro, por exemplo, era um passeio familiar aonde a gente se encontrava, eu e o meu pai, né, vendo as panelas de Iemanjá e é uma memória afetiva muito forte do dia 8 de Vai ter dezembro, comigo. né? Eu lembro de pequena abrir a geladeira da minha casa e ter um panelão assim cheio de chequeté.
E a minha Ô, mãe Mônica, me explicar o que era chequeté, né? ô, Mônica, É, você oi, sabe que a primeira vez na vida que eu entrei no terreiro foi o teu pai que me levou, né? E pois é, eu entrei me borrando de medo, porque eu era de formação evangélica, eu nunca tinha entrado, e ele me levou para filmar uma festa de preto velho. Eu tinha olha o uma que é que ele câmera na faz com as época e ele disse que eu pessoas, tinha que né? ir. E eu fui para essa festa. No começo eu me tremia de medo. Depois eu vi que não era nada daquilo, aí me acostumei. Mas foi ele que me botou nesse negócio de terreiro também, viu? Pois é, a minha avó que me criou, que é a mãe dele, né? Sempre tinha os recados. Ela era muito católica, né? Mas era uma mulher muito forte, de uma força muito forte, e era benzedeira. Ela nos rezava, né? De mal olhado e tudo mais, dentro de toda aquela concepção do catolicismo popular. E sempre chegava lá em casa assim com uns recadinhos. Olha, Dona Maria disse que quando você fosse fazer a prova, antes da sala de aula, era para fazer o ritual tal. Até hoje, menino, até hoje, quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou para um lugar, eu chamo Dona Maria do mesmo jeito que eu aprendi através da vovó. Então a gente já entende por aí que a minha avó andava fazendo suas consultas, né? Com certeza. A minha mãe era kardecista, mas eu lembro muito de uma amiga dela que desenvolvia a sua espiritualidade com a Jurema Sagrada. Então, na minha Sim, casa era frequente a mamãe organizar mesas de Jurema. sim, E minha mãe era kardecista, né? Então, todo esse território para mim, ele não é um território estranho. O que entendo dentro da religiosidade é que, como é que diz, eu adiei a minha ida ao candomblé. Ou talvez não, porque eu tenho um irmão de santo, o Naider Henrique, e sim. nós estudávamos no Colégio Marista e fazíamos ginástica olímpica e tal. E aí, numa das competições de ginástica, ele passou assim para me pegar, a gente é amigo de infância. E aí ele disse, Moca, eu vou passar aqui num lugar, você não se assuste não. Quando a gente chega numa casa no Poço, Sim. e na frente da casa um negócio assim amarelo, que hoje eu sei que era o padê, né? E ele entra, eu não vejo o babalorixá da casa, ele Aham. só faz entregar as guias dele, o babalorixá estava lá dormindo, mal-humorado, a gente vai embora e eu vivia procurando, porque como toda menina, adolescente de seus 18, 20 e poucos anos, católica, né, Aham. gosta de fazer consulta nas cartas ou nos búzios para saber de namorado, para saber como é que vai estar, essas coisas todas, né? Não me venha não que toda mulher de classe, toda não, mas a grande maioria da classe média feminina já consultou lá suas cartinhas, seus búzios ou as entidades, né? Acendeu uma velhinha. É. Oh, não venha com essa não, porque já aquela rua ali que Pai Ribeiro tem o terreiro dele, a Íris de Alagoas, Íris Íris Alagoense, Alagoense. Íris Alagoense. era cheio de menina na minha época, do Sacramento, do Marista, consultando Pombagira para saber de namorado. Porque eu ia com elas, né? Mas, enfim, eu passei inúmeras vezes naquela rua e não achava aquela casa, não encontrava aquela casa. Até que eu fiquei bem doente, e muito doente mesmo, foi uma crise alérgica seríssima. A gente não sabia o Sim, que era, tal. Eu comecei a ter uns sonhos estranhos e comentei com a minha sim. irmã. E a minha irmã disse: Ó, eu estou indo para uma entrevista, porque eu tenho um trabalho da faculdade, ela estudava psicologia na época, num terreiro e tal, e eu vou experimentar o que é o jogo de búzios. Você não quer ir? Eu disse: quero. Quando chegou lá, nos lembramos que minha irmã tinha um compromisso, ela tinha que sair e eu fiquei. E nunca mais saí. A consulta não foi feita com ela, foi feita comigo. Então, porque. E outra, era a casa. Quando a gente chega lá, era aquela casa do Naider Henrique. E o Babalorixá mal-humorado estava uma simpatia. Era Manuel de Choroquê que estava a jogar os búzios para mim.
Tava num dia bom, né, o baixinho? Então, assim, o que é que eu posso te dizer? Que para mim, dentro do meu mundo, na minha relação familiar e comigo, foi tudo Sim, muito bem resolvido, né? que bom. Em contrapartida, com os meus pares, era tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Se eu chegasse para uma amiga de séculos e dissesse, estou frequentando o candomblé, eu levava uma egípcia na hora. E eu passava a já não ser mais vista como alguém que pudesse conviver na mesma roda. Ou uma mulher muito perigosa, porque ela sabe roubar o marido dos outros. Ela sabe roubar Meu, o namorado dos outros, né? meu. E eu estou falando de uma época onde eu tinha 20 e poucos anos. Então, essas eram as conversas, né? Mas, então, enfrentar a classe média é um problema. Eu fui demitida 2 vezes por ser do candomblé, né? Eu trabalhava numa empresa de televisão, fazendo a apresentação de um programa de TV, quando foi a Sim, época da minha feitura, sim, e eu era atriz na época, eu nunca fui jornalista, tá? Eu fazia âncora desse programa. eu E lembro. tinha sido a minha feitura e o pai tinha me liberado do Ojá. Eu não derrubei Mucunã, né? Mas usava o Ojá e tal. Não, ele me tirou o quelê, ele me tirou tudo por conta Sim, do trabalho. sim, sim. E eu tava com uma roupa como eu tô aqui, de manga, né? Com manga comprida e tal, que me cobria o corpo. Só que eu estava com as senzalas. Sim. Senzala, o umbigo protegido e uma faixinha branca na minha cabeça. Eles exigiram que eu tirasse a senzala, se eu não aparecia. Eu estava para entrar no estúdio. Eu te garanto, a minha senzala não aparecia. E foi uma Aham. briga tremenda, e nessa briga tremenda eu deixei a TV, saí de lá e pedi demissão, e eles me demitiram, né? Por essa questão religiosa, né? Eu imagino. Uma outra vez eu tenho curso de massoterapia e estava com uma sala de massagem num determinado espaço. E massagem a gente mexe muito com energia e tudo mais. E aí eu fui fazer a Sim. limpeza e fui fazer a limpeza dentro da minha cultura, né? Limpando com Aham. água salgada, vai parará, papepê e popopô. E aí pediram para que eu me retirasse porque não suportariam macumba dentro daquele espaço. Meu Deus. Resultado, eu não vou falar o espaço, qual é, mas eu lhe garanto que hoje a moça sabe quem é Iemanjá muito bem. Então, o que é que acontece? É difícil. É É, difícil para a classe média se colocar a favor. Dia desses, eu estava conversando, né? Você recebe, as pessoas na classe média recebem os seus convidados dizendo assim: olha, eu aprendi a fazer um prato do Cazaquistão e eu vou servir, e ela serve com orgulho, né? E aquele almoço, aquele jantar, aquele espaço se torna um espaço exótico e como ela é culta, porque ela conhece a cozinha internacional. Mas quando ela vai servir um prato ligado à matriz africana, ela ou tem que moldar a sua apresentação do prato, ou é uma cozinha tipicamente brasileira. Então, eu fico me perguntando, como é que chega na rua? Um dia dessa discussão foi por conta de chequeté, viu? sim. Essa história de Covid, subia a resistência do corpo, vamos tomar chequeté, que chequeté é bom, né? Sim. Aí preparei um chaquetezinho, levei para uma pessoa. Aí a pessoa disse: nossa, o seu Ginger Joyce tá uma delícia. Eu disse: o quê? Aí a pessoa disse: o seu Ginger Joyce. Eu disse:
chequeté. É chequeté, né? Repita comigo, chequeté. Aí eu disse, olha, existe bebidas de gengibre que não tem a nossa cultura, né? E o chequeté, por incrível que pareça, é uma coisa muito alagoana, né? Porque eu não vejo ninguém de outros estados dizer assim que serve um chequetezinho. Só a gente. Sim, Eu acho que é sim, uma coisa sim. muito nossa. É a coisa mais linda, né? Aí, aí eu disse, é tão engraçado falar inglês, né? É tão engraçado falar francês. Por que você não repete comigo chequeté? Porque a É, bebida com o nome inglês, ela inclusive tem outro tipo de feitio. É deliciosa e realmente serve para imunidade, pererê, papapá, outros. Mas o que a gente estava ali servindo era o bendito chequeté. E essa pessoa tomou ridículo. chequeté desde pequena, É, desde pequenininha. Entendeu? Essa pessoa conhece tanto um terreiro quanto eu, só não é feita. Então, por quê? Né? Como é que pede o acarajé para comer? Como é que pede o caruru? Naquele aniversário de porque caruru é aniversário de criança aqui em Alagoas, né? é. Aí, Ô, Mônica, já como é que tem gente pede? aí na live querendo chequeté, viu? Estão querendo provar Menina, do é a seu Daniara chequeté. Barbosa. Eu faço para É, você, gostosa, a Diana faço. aí disse que quer seu chequeté. Olha, mandar um abraço para o professor Kleber, Sebastião, a Mima, o Pedro e o Arthur do NEAB. E a bênção para a Pai Silvana, essa cobrinha que eu amo tanto. A bênção Sil! Silvana, a bênção ao Ogan Fábio de Oxalá, queridão que está com a gente Olha, aqui. Ogan. Pai Roque, eu já falei, também sua bênção, meu pai. Também estamos aqui com o Muniz, o Jordi, nosso querido Jordi, lá da Secretaria de Direitos Humanos, Matilde, o Fábio, né, a minha cunhada Rose, a Vani Paulina, artista maravilhosa, que me dona da minha época de teatro, e a Chiluba, que entrou agora também. A minha filha Iris também está na live com a gente. E eu vou aproveitar para dizer, gente, a gente está nesse bate-papo aqui, mas vocês podem formular também suas perguntas para a Mônica, o que vocês quiserem fazer de observações e colocações, é só ir fazendo, que a minha assistente linda, maravilhosa, que está aqui do lado, Dona Cícera Santos, com esses olhos maravilhosos, ela está anotando tudinho e vai passando aqui para a gente poder, né, encaminhar para a nossa convidada poder responder. Mas, Mônica, você está falando uma coisa interessante, né? Que como o racismo em relação às religiões afro-brasileiras, né? É um racismo que tá incrustado na mentalidade das pessoas e que eu considero que ele também é parte do que a gente chama de racismo estrutural. Porque o racismo estrutural eu não compreendo que seja só nos seus aspectos econômicos, nos seus aspectos mais sociológicos, mas também nos aspectos ideológicos. Né? Então, você falando aí desse sofisma da classe média de lidar com as culturas afro, né? Essa dificuldade de lidar com as culturas afro, e eu vejo, na verdade, como uma forma de racismo estrutural. Você concorda comigo? E eu queria perguntar mais ainda. Eu acho que, nesse caso, o que a gente chama de elite alagoana tem uma forma particular de construir esse racismo estrutural aqui em Alagoas. Porque me parece ser uma elite muito dissimulada. Porque é uma elite que vive dentro dos terreiros como cliente, vive dentro dos terreiros recorrendo, né, as bênçãos dos orixás e das entidades para resolver seus problemas, mas que no plano da vida social nega de pé junto que já pisou um dia dentro do terreiro. É uma coisa horrível. Eu lembro daquela audiência pública que a gente fez na Assembleia uma vez, na Assembleia Legislativa, você estava lá, e que só foi um deputado, o resto não apareceu. E que eu disse assim, sabe por que eles não vieram? Porque todos eles são nossos clientes, eles não querem encontrar com a gente aqui e ver que a gente os conhece todos. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí, porque eu acho que ela gosta de um racismo estrutural diferenciado, nesse sentido.
Então, primeiro eu queria falar sobre essa coisa do racismo estrutural, né? Eu não Certo. concordo muito com esse termo, porque para mim é o seguinte: é racismo, é estrutura, é Sim, estrutural. Não sim, existe uma categoria do racismo estrutural e do racismo não estrutural, né? O racismo ele é a base ideológica do Estado brasileiro, né? Eu levo inclusive essa discussão lá para a dissertação, né? Quando a gente tem a ideologia escravista, que negou, então, todo o protagonismo do negro na construção da riqueza brasileira naquele momento, né? E com o advento do Brasil capitalista, da formação do Estado brasileiro para o Estado capitalista, que você tem toda a exclusão social do negro e a inimificação do negro, né, o sim. fortalecimento da inimificação, porque a inimificação inicia lá, né, em 1400, mas você tem, então, o racismo como base estrutural da formação do Estado brasileiro. E ele se perpetua culturalmente, né? Eu tava conversando com o pessoal lá de casa, que quinta-feira teve uma live lá do pessoal de casa, né? Com o João Muniz e tal, com o Ogão. E, Certo. e aí eu dizendo que eu lembro de pequenininha, a gente morava ali na Praça Sinibu, perto do terreiro, da onde dizem que foi o terreiro de Tia Marcelina, né? Lá na E, Praça Sinibu, não é isso por ali? e tinha uma música que eu brincava muito de roda, que era o Pai Francisco. Sim. Ó, depois de virar essa macumbeira, que todo mundo sabe que eu sou, eu passei a ouvir a música de Pai Francisco. Aí o que é que ela diz? Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão. Quem vem lá é seu delegado. E Pai Francisco entrou na prisão. Depois Pai Francisco foi preso, né? Porque é Pai Francisco. Veja, quem se apresenta como pai de alguma coisa são os nossos ancestrais, os preto velho, né? Aí Pai Francisco é preso, porque o Pai Francisco não é soldado, não é nada. Ele é um pai de santo. Como ele vem todo requebrando, parece um boneco desengonçado. Pai Francisco levou uma surra na cadeia e não conseguia Cacete. andar, então é um cacete. E a gente brincava, sorria e se divertia com isso. E hoje, qual não é o meu espanto? Ah, e tem mais, assim, eu sempre trabalhei muito com memórias e sempre trabalho muito com memórias e na dissertação não foi diferente. E aí eu não lembrava da letra toda do Pai Francisco, aí eu fui ao Facebook e pedi para os meus amigos de Facebook me lembrar da letra. Inúmeros me mandaram a letra toda. Então o Pai Francisco não povoou só a minha infância. A minha neta, a Antônia, quando coloca para ouvir a tal da galinha pintadinha, reproduz a música do Pai Francisco e ela vai crescer entendendo que bater numa pessoa negra e numa pessoa de religião de matriz africana é normal, é engraçado e é saudável. Quando a gente também criança repetia a musiquinha do... É uma música tão perversa que eu não consigo nem colocar aqui a letra, mas que tratava a mulher negra como algo, uma criança negra como uma prostituta qualquer e como algo que fedia, né? Para ganhar 1.500, então ela pode se prostituir à vontade, ela tem que se prostituir no meio da rua, né? Nós estamos ali ensinando as crianças que aquela mulher, por ser negra, ela tem que ser levada à marginalização, Sim. né? A velha que pintou a onça, né? Velha cachimbeira que por aqui passou, a mulher é tão danada, a feiticeira é tão danada que até bicho brabo pinta. Ela é responsável por pintar a onça. Eu Né? me Então ela é acabava de medo dessa velha cachimbeira quando era criança. quem Me nunca? acabava de medo. Né? Então, veja, ela é de meter medo.
Tá vendo o que é que cria em você? O medo. O medo da mãe de santo ou o medo da preta velha. Porque quem fuma cachimbo é a preta velha ou a mestra, né? Então, isso perpetua culturalmente. Então, é a estrutura montada, Sim, né? E não tem outra. O preconceito com a religiosidade de matriz africana, eu afirmo que ele se justifica dentro da questão do preconceito, do racismo, né? Do crime de racismo, porque nós, religiosos de matriz africana, resistimos no tempo e no espaço com uma filosofia diferente da cristã, com o entendimento de vida e morte diferente do entendimento cristão, né? Com o olhar direcionado ao espaço e à natureza, diferente do entendimento cristão, que é o entendimento capitalista. sim. Eu estava num evento que até foi a Arísia que me convidou, que era do GGAL, eu acho, alguma coisa assim. E alguém me fez essa pergunta: um dia o candomblé vai ser hegemônico? Eu disse nunca. Ô, Mônica, Porque o candomblé não compactua com o capitalismo, então ele não pode ser uma cultura hegemônica. Ele jamais vai fazer deixa- parte da dominância. eu vou aproveitar que você está falando isso, que o Edgo está colocando o seguinte aqui. Dentro daquilo que a sociedade hoje entende como pós-modernidade, que modifica, transforma e fragmenta a sociedade, ele quer perguntar, o candomblé também vai acompanhar essa dinâmica da pós-modernidade, de transformação, onde tudo está se fragmentando, se relativizando, né? Aproveitando essa deixa do que você está falando aí da sociedade capitalista, né, e da questão da hegemonia. Olha, é impossível não. Estás me ouvindo? Tô. É impossível não seguir. É impossível não dar vazão à dinamicidade. Veja que ao longo do tempo, se a gente vai pegar o candomblé de 1800 mais ou menos, que é quando ele é sistematizado como religião, eu não sei precisar o recorte aí do século, né? Mas é 1820, mais ou menos isso, que ele é sistematizado como religião no Brasil. Até hoje, existem várias mudanças. Senta com a irmã de Santa e vê se você não escuta. No meu tempo, na casa de pai, não era assim, não. Ah, meu filho, você tá pegando o pai macio. No meu tempo, ia ou falar assim. Veja, hoje a gente sai na rua, a gente já não sabe mais quem é ambiã, quem é cliente, quem é babalorixá, quem é yalorixá, quem é... Porque todo mundo tem torsos imensos, maravilhosos, belíssimos, né? Tudo na cabeça. E você não sabe aonde pra gente a amarração do torso delimita a patente da casa. Tem Então, todo um simbolismo, né? Que diz o exatamente. cargo da pessoa na hierarquia do candomblé. Aí você vê pessoas que nunca pisaram no terreiro usando artefatos de joias, de orixás e tudo mais, que simbolizam um cargo de babalorixá, que simbolizam um cargo de babalorixá com mais de 30 anos de santo e tal, e aquela pessoa está lá, toda garbosa. Porque é a apropriação da cultura negra. E eu acho que tem que ter. Acho que tem que ter. Mas a gente tem que entender o que é isso para a religião e o que não é. Porque até então esses signos estavam destinados aos muros de um terreiro. Sim. E aí e a gente precisa dizer para os nossos que tudo bem, tá todo mundo usando e eu acho massa, porque a gente precisa desmistificar também o que somos nós. Os nossos símbolos precisam estar na rua. As nossas crianças precisam aprender que não faz vergonha levar o seu fio de conta, né? O seu ojá na cabeça. Mas o que é isso fora e o que é isso dentro do terreiro, né? A feitura em si. A dinâmica social não pede mais que a gente passe 3 meses na camarinha.
não tem como. Né? A gente pode negociar com o Estado, por exemplo, pode judicializar a ação, talvez, mas, sabe, efetivamente se perde. Como é que você vai passar 3 meses de licença no seu emprego? Então, a própria dinâmica social, porque aí vem a história do déficit lá de trás, de ter nos arrancado todos os direitos e de ter nos colocado à margem, dentro da invisibilidade, porque políticas públicas e políticas de proteção dessa cultura se desfazem nessa dinâmica. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que o Brasil, mesmo saindo da monarquia para a república, o único grupo de religiões que, em plena república, não conseguia o reconhecimento como religião, o status de religião, que está lá garantido na Constituição, continuavam sendo as religiões de matriz africana, que em plena década de 30 tinham leis que foram formuladas exclusivamente para perseguir os candomblés, as juremas, as religiões de matriz africana, porque não eram consideradas como religião. E a gente viu há algum tempo atrás, mais recentemente, né? Eu lembro de um juiz, acho que do Rio de Janeiro, que chegou a dar um parecer dizendo que Umbanda não era religião, porque não tinha um livro, que causou uma polêmica enorme. Não sei se você lembra disso. Que teria que ter um livro sagrado para poder ser considerado uma religião. Então, eu acho que isso diz muito desse racismo estrutural e de como a gente, ainda em pleno século XXI, está lutando para ser reconhecido como religioso. Né? Outras religiões, mesmo discriminadas, por exemplo, os evangélicos, que a gente vai falar daqui um pouco, né, da nossa relação com alguns segmentos evangélicos, mas os evangélicos foram duramente perseguidos no Brasil no início da sua trajetória aqui. A gente sabe, eram chamados de bode, apedrejados, essa coisa toda. Mas nunca se deixou de reconhecer que eles eram uma religião. Agora a gente não, a gente ainda está lutando, em certa medida, pelo reconhecimento do Estado como religião. Né? Então é muito duro, é muito diferenciado esse racismo contra nós. Né? Tem uns... Acho que foi... Estava falando isso também, em 1890, certeza, 1890, houve a abertura dos portos no Brasil. Né? Exatamente por conta do advento do capitalismo. O que era que acontecia? A grande massa brasileira era analfabeta, né? Porque a grande massa brasileira era a massa preta. O povo preto que não teve direito à escola. Mulheres que também não estudavam, né? A gente também tem o legado do patriarcado ibérico aqui no Brasil. Então, você precisava contratar pessoas, os europeus, que sabiam o que era contrato, sabiam trabalhar na fábrica, no chão da fábrica e tal. E aí, só que a grande massa europeia não era toda católica. Então, o Brasil se diz um Estado laico. Porém, quando a gente vai pegar a Constituição, tem lá dizendo que atabaques não podem ser tocados. Determinadas situações que configuram a vida comunitária num terreiro também não poderia acontecer. Que a medicina não poderia ser aplicada com ervas e banhos. Então você vê que são os nossos símbolos que estão ali. É essa coisa do subreptício, né? O discurso subreptício, o discurso racista subreptício, ele está ali, ó, por trás, envolvendo. E é isso que a gente vive. Ó, há poucos dias aqui onde eu moro, eu estou morando num pequeno condomínio assim, de 6 casas. Morava uma cidadã preta, policial. E era próximo de carnaval, eu disse, eu vou logo fechar a minha casa, porque carnaval vem aí e tal, e na minha casa mesmo, eu estava ali só jogando meu salzinho, né? Aquelas coisinhas assim. E coloquei... Eu gosto de imagem. Como eu fui católica há muito tempo, eu tenho essa afinidade por imagem. Eu coloquei lá alguns símbolos meus para se energizar com o sol e tal.
E aí eu ouço gritos de macumbeira safada. Olha que macumba safada que estão fazendo. Olha quem me conhece sabe que ficar calada e concentrada nessa hora foi de uma dificuldade absurda. E um outro vizinho assistia tudo. Essa mulher, por ser policial, se empoderou, veio aos gritos, ela imensa. Se ela encostasse em mim com a força que ela veio, eu dava 3 passos para trás e caía de costa, né? Mas aí tu sabe que quando algum passar na frente, eu, né? Aí ficou lá o bate-boca das duas, da macumbeira e da não macumbeira, policial. Mas enfim, as pessoas se intimidaram em depor a meu favor. E não Aham, adiantava eu abrir um processo. Não adiantava eu ir na corregedoria da polícia. sim. Né? Não, até porque a polícia tem uma organização cristã muito forte. Né? Existem associações de evangélicos dentro da polícia. Você veja, quando tem. O Carlos fica rindo comigo. Toda vez que tem concurso para a polícia, eu digo, eu vou impugnar esse concurso. Porque tem lá vaga para capelão, não tem vaga para Ialorixá. E eu quero ser Ialorixá da Polícia Militar. Olha que coisa bonita. Você é o quê? Sou Ialorixá da Polícia Militar. Não é bonito? Por que, que a gente É. não pode? Por que, que não pode? Não tem lá a vaga? Agora tem para pastor e para padre. Mas não tem para Iá e para babá. Trabalho. Mônica, o José Augusto tá dizendo assim, são as intolerâncias religiosas estruturais. O que fazer para mudar esse paradigma? Primeiro, que a gente tem que parar com uma coisa que é assim: racismo não deve ser discutido apenas pelo preto ou pelo religioso de matriz africana. Certo. O racismo, antes de tudo, ele tem que ser discutido entre os brancos, porque são eles que promovem o racismo. Porque a comunidade negra, ela tem que se apropriar de seus signos, se empoderar, né? E se colocar. Claro, eu não estou tirando esse espaço, não. O que eu estou dizendo é que não são eles que promovem. E se a gente bate na tecla, por exemplo, se a gente se fecha só num ciclo de religiosos de matriz africana, a gente está falando para a gente mesmo. Aí o que é que Concordo, a gente vai discutir? Fundamento de casa. Fundamento de concordo. casa não se discute. Né? Agora, eu quero, e aí eu digo, fulano de tal, que é pastor, que é padre, não tem problema de intolerância religiosa se ele vai na minha casa e fica caladinho sem falar de Cristo, sem rezar a missa ou sem querer levar a palavra dentro do terreiro. Lá, assistir o nosso culto, ver como é que as pessoas se comportam e como é que o culto se processa. Levar um babalorixá para a igreja dele, ou um aialorixá para a igreja dele, para discutir religiosidade de matriz africana. Eu nunca vi ninguém levar. Agora, tem trabalho, sabe? Tem gente aí que trabalha até bem intencionado, não vou dizer que não. Mas eu nunca vi, nunca pisou num terreiro em respeito. Nunca trouxe. Vamos aqui. A capoeira. Capoeira do senhor, faça-me o favor. Capoeira do senhor, seu mestre. O atabaque, ele não pode ser retirado e ele tem que ser explicado qual é aquele signo. Capoeira no colégio, educação física, tudo bem, porque mestre de capoeira precisa de trabalho. Mas a educação física, ele tem o seu cunho cultural e aquele cunho cultural tem que ser trabalhado. E não pode ser higienizado. Não pode ser branqueado. O problema é que para a gente ser aceita, a gente está sempre branqueando os símbolos. Sempre. Sabe, é capoeira do senhor,
Aí, porque o mestre de capoeira precisa trabalhar, mercado de trabalho, era isso que eu ouvia na época, Estou lembrando né? agora da história do acarajé de Jesus. Lembra disso? Pois é, acarajé de Jesus, e tem muita gente aqui que ainda vende como tal. Tem a Bolinho de Jesus, né? Bolinho de Jesus. Menino, deixa eu te dizer outra, né? Eu estava uma época com problema de coluna e fui numa clínica. Aí, quando eu chego na clínica, a estudantezinha de fisioterapia que vem me atender, olha para mim toda descabriada e eu olhando para a cara daquela moça, eu disse, eu conheço. Eu disse, Nita, tu não é da loja tal? Mas, menina, eu estava tão feliz, porque é alguém da macumba, né? Eu disse, tu não é da loja tal? Aí ela toda descabeçada disse, não, ninguém sabe. A gente fechou a loja. Eu entrei para a igreja. Eu disse, como é, menina? Tu enriquecesse com a macumba e agora vai negar? Enriqueceu vendendo pó de chega até a mim? Repare, que coisa esdrúxula, velho. Ô, Ainda Mônica, tem isso. Mônica, eu queria que você falasse um pouco, porque você estava falando aí dessa questão da relação do Estado com a gente que é de matriz africana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença entre povo de terreiro e povo de matriz africana. Qual é a implicação disso e por que, que a gente opta por o povo de matriz africana quando se trata de falar da relação com o Estado? Explica um pouquinho aí, pessoal. Desculpa, Kleber. Terreiro, matriz africana. Que diferença é essa da terminologia? Sim, é. Essa terminologia matriz africana, ela acontece no governo da presidenta Dilma, né? Lá por volta de 2010, 2011, 19 de janeiro de 2011, nós, povos de terreiro, Sim, recebemos o reconhecimento nacional de comunidade tradicional de matriz africana. E foi um conceito desenvolvido por um fórum de babalorixás e alorixás do Brasil inteiro. Inclusive, Pai Célio de Iemanjá consta nos sim, sim, arquivos dessas oficinas, né? sim. E aí, o que é a matriz africana? É todo o povo que se reúne dentro de uma tradição trazida pela ancestralidade no território brasileiro, que sofreu a. Como é que a gente pode dizer? Eu não estou procurando eufemismo, não, eu estou procurando a forma correta de colocar, mas a vinda forçada para o Brasil em condição de escravizado. Certo. Tá? Então, no momento em que essas pessoas se agrupam e se reúnem dentro de culturas estabelecidas por essa ancestralidade, é reconhecido, então, como tal, povos de matriz africana. E nesse quesito está a religiosidade. Então, as pessoas de terreiro, de candomblé, elas são naturalmente, então, através desse decreto, reconhecidas como povos tradicionais. E, como tal, deveriam ter do Estado uma atenção devida dentro das suas especificidades. Aí você diz, por que você só falou do candomblé e não falou da Umbanda? Porque a Umbanda, para mim, agora é um caso à parte. A Umbanda, ela é criada em 1900, né? Exatamente naquela ebulição de todas as teorias conspiratórias eugenistas para exterminar o povo negro. Veja que coincidência. Nessa época também o espiritismo kardecista estava efervescendo no Brasil. E alguém sente a necessidade de conversar com o povo preto. E aí vem a questão daquele médium, que eu esqueci o nome dele, o povo da Umbanda me perdoe, que funda então a Umbanda. Só que quem é o patrono desse cidadão? Quem é o guia desse cidadão? É um preto velho. E o preto velho tem como fonte de adoração orixá. Então o orixá passa a ser incorporado aí na Umbanda. Mas
como o povo da Umbanda, na força do orixá, foi mais forte do que no cristianismo kardecista, eles começam então a se agrupar. E a partir do momento em que se fundam os terreiros de Umbanda, e não suas casas de oração, mas os terreiros da Umbanda, com toda aquela prática de convivência, de acolhimento, de distribuição de alimentação e tudo mais, tudo que se desenvolve dentro do acolhimento e do convívio de um terreiro, ele é considerado também matriz africana, povo de matriz africana. Então, essa é uma denominação política que dá a essa comunidade alguns direitos estabelecidos. Acontece que no meio do caminho houve um golpe. E aí, com esse golpe, todo esse trabalho foi perdido. Concordo com quem diz assim, eu prefiro me utilizar da terminologia povo de terreiro. Antes eu não concordava não, hoje eu concordo. Hoje, depois de analisar como foi desenvolvido esse conceito e como foi desenvolvida essa teoria, eu concordo. Né? Só acho que a terminologia de matriz africana é uma ferramenta em busca de garantia de direitos. E também porque tem aquela questão de o Estado, quando se refere a povo de terreiro, querer alegar que o Estado é laico e não pode investir em religião, porque terreiro é religião. Reduzir a gente à questão religiosa, né? Exatamente. Quando a gente se utiliza dessa ferramenta matriz africana, povo de matriz africana, a gente conversa com o Estado para além da laicidade, entendeu? É uma forma que nós temos de burlar esse artifício da laicidade do Estado para reivindicar algumas ações, como, por exemplo, políticas específicas de atendimento na saúde, né? Que pode parecer besteira, mas a gente teve um exemplo aí com uma atriz e uma apresentadora de televisão. Como é o nome daquela mulher bem bonita? Thaís Araújo. Thaís Araújo, isso. Foi para um programa de televisão da Ana Maria Braga. A moça devia estar de obrigação, não sei da vida dela, já vou aqui inventando coisa, ela devia estar de obrigação ou ser filha de Xangô, né? Ou de Inhaçã. E foi servido a ela um prato de abóbora, de girimum, e ela disse, eu não como. E ela foi clara, eu não como por questões religiosas, eu não como. E ela foi forçada, e depois ela foi forçada a pedir desculpas, porque não comeu o bendito prato da Ana Maria Braga, para outra passar debaixo de uma mesa. Então, essas questões, por exemplo, são levadas para a saúde. Né? Ah, você na dieta coma isso. Ah, eu não posso comer isso. Eu não posso comer ovo. Eu não posso fazer a dieta do ovo. Aí eu olho para o médico que vai me passar o protocolo da dieta muito bonito, jejum intermitente, ovo aqui, ovo ali. Eu não posso comer ovo, moço, porque eu sou filha da Oxum. Para ele, o que é que significa isso? Ô, Mônica, a gente já está finalizando o tempo dessa live da primeira sessão, mas nós vamos abrir outra sessão, porque não deu nem para começar a falar daquele quiprocó todo da festa de Iemanjá. E o pessoal está adorando a live, tá bom? A gente vai encerrar essa sessão, eu abro outra sessão e você volta para a gente falar sobre o que o Jonathan está perguntando aqui. Ele está dizendo que estão desconstruindo o conceito de afronegócio, né? De afroempreendedorismo, de afronegócio, que tem um movimento tentando desconstruir esse conceito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é que você acha, e depois a gente emenda com essa questão aí das políticas públicas, tá bom? Eu vou fechar e volto já já. Tá bom? Tá. Pessoal, volta com a gente, viu? Estamos aqui todo mundo. A conversa está muito boa.